para smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos, tudinho, usa a Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado. Tudinho. Essa rua todinha É quase... essa Telecab. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. O governo do estado está concluindo as obras da primeira fase de melhorias de estradas no RN. 800 quilômetros estão sendo recuperados e sinalizados no maior programa de recuperação de estradas já visto no Rio Grande do Norte. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. Até o final do ano serão 1.500 quilômetros, que vão garantir mais mobilidade, facilidade para os produtores, conforto e qualidade de vida em cada canto do RN. Você já viu como tem obra? Agora o RN está rodando melhor. Olha aí, o trabalho tá aí. É o governo que fez, é o governo que faz. Governo do Rio Grande do Norte. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui, na Telecab 10. Sejam bem-vindos a mais um Tô em Obra aqui pelo Canal 10.
E hoje nós vamos falar sobre os itens que dão alma à casa, que eles abraçam, que eles conversam com a gente sobre identidade, sobre personalidade. E para isso nós estamos com nossa amiga Sueli Pacheco, ela que é design de interior e é a proprietária da Orna. É isso, minha amiga? Me fala como é esse universo do adorno, da gente conversar através desses adornos. Os adornos, eles que trazem a alma para casa, né? Eles que dão a personalidade. Então, assim, quando a gente vai fazer uma curadoria para um cliente específico, a gente faz uma entrevista antes, ou com o arquiteto, ou quando a gente vai na casa do cliente, ou quando ele vem até a loja, a gente sente o estilo, na conversa, as memórias afetivas que ele tem. Geralmente eu busco trazer alguma coisa que o cliente já tem. Às vezes são peças que ele nem acredita tanto, mas que eu de repente eu me apaixono porque tem história, né? Eu gosto muito da história, da decoração com alma, com afeto. Eu acho muito, Sueli, que a gente tem uma impressão de que tá assim, a gente sabe que está faltando. Às vezes o cliente não sabe o que está faltando, mas é aquele ambiente nu, né? Frio, sem vida, né? sem Frio, personalidade, né? que não liga o que quer conversar. O que quer conversar. É como se não habitasse ninguém ali, né? De repente você investe você faz ou constrói ou faz uma reforma, investe na marcenaria e não tem os adornos. Então, assim, parece um showroom de uma loja de móveis que não tem adorno. Não tem adorno. Então, é como se ninguém habitasse aquele ambiente. Quando você coloca um tapete, coloca uns adornos, como está aqui nessa mesa, né? A gente já sabe que a pessoa que gosta de arte, de design nacional, que gosta de arte, que gosta de museu. Então, assim, num livro desse, assim, eu já sinto mais ou menos o cliente, eu já sei que ele não vai para o clássico, que ele não vai para peças com muita cerâmica, ele quer trabalho manual, ele quer madeira, ele quer cerâmica, a gente já sente. Quando a gente vê o estilo do cliente, algumas peças elas já sinalizam mais ou menos como ele vê a casa. Né? Sueli, e explique pra gente como é que o adorno influencia a estética do ambiente. Vou dar um exemplo. Esse ambiente aqui, né, como exemplo, a base dele é neutra. Então eu posso levar ele para o preto e branco e dourado, é um estilo. Eu posso levar aqui, você vê que já tem quadros, já tem peças mais com trabalho manual. Já tem essas poltronas que são designer, né? Uma peça de design, mas ela já está revestida com pele. Então, se eu coloco um linho, coloco um veludo, já muda totalmente. O acabamento, o tapete, você já vê que foi num tear manual. Então, tudo isso vai mudando totalmente a decoração. Pelos itens, a base pode ser a mesma. Sueli, e as pessoas quando chegam lá na Orna, você acha que ela vê com as mãos? Porque assim, eu vejo muita textura, eu vejo muitas formas, mas a gente tem uma necessidade também do toque. Como você encara isso na sua produção? Tem diferença, tem clientes que ele é mais visual, eu sou uma mais tátil. Eu gosto de pegar. Tanto que eu não sou muito de comprar pela internet, porque eu sou gosta de escolher. De sentir, eu gosto de pegar, eu gosto de sentir a textura. A textura. Gosto. Mas tem clientes que não. Tem cliente que chega na empresa, aí acha tudo lindo, mas disso ali, eu vou embora, eu vou só dizer assim a você o que eu achei bonito e você vai escolher, porque eu tô ficando muito confusa. Porque o excesso de informação também confunde. Porque, na verdade, é um sistema que tem que interagir, né? Com o adorno. Não é o adorno por si só. Exatamente. Então, justamente. Então, o adorno, ele tem esse poder de acolher, de deixar a sua casa aconchegante. Porque o nosso lar é o nosso habitat. Se a gente não deixar ele organizado, limpo, isso é saúde, é qualidade de vida, né? Então, assim, eu procuro, nessa decoração, pensar não em encher de adorno, mas de deixar um lugar gostoso, que a pessoa goste de ficar. Eu sinto muita... você tem
marca registrada, que são os cantinhos, né? Que eles conversam, que tem uma frase que é cheio de significado. E eu acho que isso também marca a sua personalidade. Como é que você faz essas curadorias? Você já pensa em algum determinado cliente ou em situações? Sim, porque eu faço a curadoria da loja também, né? Então, assim, quando eu estou comprando, eu penso em alguns clientes, eu penso em alguns arquitetos, eu sei que você gosta de algumas coisas específicas, eu penso nisso. Mas, quando eu chego na loja que tem a mistura, aí eu faço, meu Deus, aqui nessa decoração, tipo assim, eu usei 10 empresas. Mas é o olhar mesmo, de você sentir, eu compro o que eu acredito. Eu gosto de passar muita verdade no meu trabalho. Então, assim, eu não vou... Na minha casa, eu começo pela minha casa. Até às vezes as clientes dizem assim, olha, mulher, sua casa deve ser muito linda. Mas, assim, a minha casa tem muita referência da minha família, da família do meu esposo e do que nós dois gostamos. Então, assim, aí você vai somando isso, é como na loja. Eu faço a curadoria, eu compro, vamos supor, eu compro 10 empresas. Mas quando eu vou para um cliente, eu não só levo de uma, porque as peças que eu vou acreditando, elas se mesclam. É como está aqui, nessa mesinha, né? A gente tem aqui peças lá de Recife, que são artistas de lá. Tem um terço que é por aqui também, que é uma cerâmica. Foi de uma viagem. Trouxe de fora. Trouxe do México. Então, assim, pronto, é isso aqui. Uma peça esculpida em madeira, tem livro, tem arte aqui, né? Que, vamos supor, chega uma visita, dá para folhear, dá para sentir. Então, são peças que elas conversam entre si, mas elas são de épocas diferentes. Sim. Não quer dizer que vamos supor que eu vou fazer uma produção na sua casa, que eu leve tudo que foi lançado agora, não. Então, para a pessoa que está lá em casa, que está pensando em dar identidade para seu cômodo, uma sala, ele não precisa se ater só a uma época, só a um estilo. Não. E tipo, eu quero moderno, eu tenho que ter tudo moderno, aí eu vou jogar as referências, uns objetos que às vezes têm um grande significado para mim, mas aí eu acho que não combina com a decoração e aí eu boto no armário, boto de lado. Pois é. Nessa sua fala, Bel, eu lembrei agora que eu fiz uma produção recente com a cliente e eu levei uma pantera muito bonita. Eu fiz uma reunião com ela lá na empresa e levei uma pantera, uma escultura muito bonita e coloquei no hall de entrada dela. E ela disse assim, Sueli, eu não gosto de felinos, mas tem uma peça lá que eu gosto muito. Ela dá aula sobre Tarsila do Amaral e eu tinha a escultura do Abapuru. Então tem tudo a ver com ela. Tudo a ver com ela. Então, assim, é uma peça que trouxe conversa. Ela foi falar com a criança dela, ele achou bonito, mas não sabia. Ela foi contar da história. Sueli, então você acredita que os adornos realmente contam essa história? Contam a história da família, da vida das pessoas, da família, justamente. Então, assim, a decoração, você não faz uma decoração, você não faz uma casa, uma reforma porque você está triste, você faz porque você está prosperando. Então, isso tem muita energia boa nessa produção. Muita Nosso papo está maravilhoso, mas a gente vai dar um breve intervalo e já nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o adorno e sobre a memória afetiva. A memória afetiva. Voltamos já. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês.
Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. A ENDE gera energia que faz o seu negócio girar. E giro tem tudo a ver com esporte. O giro do corpo, da bola, da manobra, da raquete. No esporte, um bom giro faz toda a diferença. Na sua empresa também. Por isso, entre para o Mercado Livre de Energia com a ENDE e economize até 40% na conta de luz. Simule, migre, economize. A ENDE gera, seu negócio gira. Oi, gente! De segunda a sexta temos um encontro marcado a partir das 15h30. Música, informação e muito bate-papo aqui, ó. No Tarde Mais. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. Estamos de volta com esse papo maravilhoso com a Sueli Andriola, um papo muito bacana sobre decoração. E agora vamos adentrar um pouquinho, Sueli, no mundo das memórias afetivas. Converse com a gente aqui um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Você falando sobre memória afetiva, me veio a lembrança de uma cliente que ela era uma produção no apartamento. E ela, quando eu comecei a conversar, eu vi que ela gostava de fazer trilha e eu mostrei umas peças em palhinha. Ela disse que gostava muito porque a mãe dela, quando ela era criança, fazia palhinha. Então, assim, quando a cliente vai falando, ela vai soltando vai dando algum direcionamento, né? E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar peças clássicas, eu vou botar encher de vidro? Não, eu vou levar madeira, eu vou levar palhinha. Eu coloquei um quadro da Urban Arts, que é uma marca que eu represento aqui, de telas. Eu coloquei um quadro de uma trilha. Então, aí nós colocamos, tinha muito espelho nos móveis dela, a gente trocou por palhinha. Colocamos cadeira com palhinha. Então, assim, você não tem noção da felicidade dela. Porque trouxe essas memórias afetivas. Eu acho que dá aquela cara de casa. Tipo assim, essa é a minha casa. Porque eu acho que, às vezes, o cliente, ele compra uma ideia de revista que ele não sabe, mas aquilo não funciona para ele. Não vai funcionar no dia a dia, não vai, ele não vai se sentir inserido, casa. Não vai se sentir inserido, né? Naquele ambiente. Aquele sentimento de pertencimento. Sabe, eu vejo muita gente assim, tendo uma casa muito moderna, aí nas férias vai para um lugar que com uma arquitetura mais aconchegante, que aí remete às memórias afetivas dele, de casa, e aí ele diz, pronto, aqui eu me senti acolhido. Poxa, porque eu não me sinto acolhido no lugar onde eu passo a maior parte do tempo. Justamente. Outra coisa que eu acho assim, importante na decoração, nesse caso que você falou, né, Bel? Às vezes a decoração fica muito monocromática.
E a Acho que as pessoa pessoas gosta têm de medo cor. errar. Eu acho que as pessoas, ou porque já viu em outra casa e quer tipo Ctrl-C, Ctrl-V, quer replicar. Mas eu sempre gosto de levar alguma outra coisa para testar, porque de repente a pessoa se surpreende. Entendeu? Eu na minha intimidade, eu gosto de cor, eu gosto de colocar coisas assim que para mim tem um significado. E às vezes eu compro e penso assim, eu meio que arrisco. Eu faço, eu gostei tanto dessa peça, não é possível que ninguém goste. Então eu compro. Às vezes eu repito o pedido umas 4, 5 vezes. Acredito. Porque de repente não é uma coisa assim tão comum. E eu fico muito feliz quando o Bel dá um retorno, né? Isso ali, eu quero isso, porque eu gosto dessas coisas que você pega, uma coisa diferente e tal. Mas na hora que eu estou comprando, eu digo assim, meu Deus, será que mais alguém vai gostar? Porque é tão diferente. Né? Tem cor, tem mais um trabalho manual ali, passou por mãos. Tem uma peça que eu acredito muito, que eu gosto de comprar ela, que você quando vê na tag que vem, ela é uma peça que é de reuso, é sobras de couro, que vai para o presídio para mulheres trabalharem, que estão encarceradas, e para mulheres que não podem ir para a empresa, para a indústria, e ela faz em casa, porque geralmente são mulheres que têm criança, não tem onde botar na creche e tal. Aí eu acredito muito nesses projetos. Então, para mim, é uma peça que já tem muito significado. História, já tem muito valor agregado. Né? E mais que é uma peça que uma designer pensou, é feita aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, são peças que quando eu conto a história, aí o povo se apaixona. Sueli, me fala uma coisa, os clientes, quando você recebe a cliente lá, né, que acho que quem vai mais cuidar disso são as mulheres, né, geralmente, da parte de adorno, né, elas vão com esse sentimento de que aqueles adornos devem, entre aspas, refletir, né, Isabel, a história dela, o sentimento da família, os valores. Elas geralmente chegam com esse sentimento ou não? Não, elas não têm essa ideia. Elas sentem quando estão montadas no ambiente. Quando se sentem acolhidas. Por isso que eu gosto de dizer assim, eu gosto que ela veja, sinalize alguma coisa. Tem cliente que diz que não. Não, mulher, eu confio no seu gosto. Eu quero sentir você na minha casa, no meu ambiente. Então, mas aí eu faço aquela entrevista antes para casa que pareça com você e não comigo. Né? Tem que também fazer... Vou dar minha opinião de quem está do lado de cá. Eu vejo assim, as pessoas elas querem, mas elas não sabem o que querem. E aí o que eu acho fantástico de Sueli é porque ela vai com a caixa assim maravilhosa, com as caixas no carro. E com várias Aí a gente opções. quer ficar com tudo. Mas então, nem é e nem sobre precisa, tudo. né? E nem precisa É tudo. sobre você estar compondo junto com o cliente. Com respeito, aí você coloca né, ali no quadro, na parede e diz, e aí, você gostou? Porque, tipo assim, você vê uma peça, você ama, mas você não imagina como ela fica lá, com o todo. Então, assim, são várias partezinhas que vão formar o todo e isso vai se transformando no processo, né? Que a gente chama de produção. Na produção do ambiente. A gente chama de produção. E é assim, eu gosto muito de dizer a cliente que é como se a gente fosse pro provador. Você está numa loja e vai escolher uma roupa para um evento importante. E, de repente, a vendedora lhe entrega uma peça que você não acredita. Você pega outra, aí você vai pro provador. E aquela peça que você não acreditava é a peça que lhe vestiu bem. Do mesmo jeito é o adorno. É o adorno, porque assim, quando você começa a montar, aí que você vai, vamos supor, coloca o tapete, coloca uma poltrona, coloca uma mesinha, coloca algumas plantas, telas. E a cliente, quando ela vê que aquelas peças, quando elas somam no ambiente, elas fazem sentido para ela. E aí eu acho que vem aquela coisa de você comprar na internet. Você comprou a peça solta. E daí você não desapega, porque você quer aquela peça. Você já comprou aquela peça, ela vai para a parede. E aí ela não casa. Ela não casa.
acontece muito, né, amiga? Por isso, justamente, por isso que a compra, quando você faz uma compra assim com uma pessoa que já entende, que já é do ramo, ela vai somar, vai economizar o seu dinheiro para fazer uma venda mais assertiva, né? Não é só o vender, eu quero que a pessoa seja feliz. Feliz, é verdade. Tem todo esse sentimento. Então, na verdade, você lê essas almas, né, Sueli? Você lê o sentimento, esse sentimento. Isso é uma vocação, Lívia, que, por exemplo, as pessoas acham que todo arquiteto tem essa vocação. Sueli tem. De jeito nenhum. Eu peço muita ajuda. Porque é você olhar e você ver além daquilo. Do que as pessoas estão falando, você conseguir enxergar por trás daquelas palavras, aquele sentimento. É meio que traduzir, você tem que ser bem um bom ouvinte, né? Um bom observador. E tem que ter uma delicadeza já na alma, né? Para sentir essas coisas todas. Porque a casa é o nosso refúgio, né? É onde a gente passa o dia trabalhando, quer chegar à noite, quer estar num lugar que realmente você se desconecte do trabalho, se desconecta dos problemas, e é nesse canto que você tem que investir. Sueli, eu vejo muitas pessoas hoje tirando os porta-retratos das salas e deixando num cantinho bem isolado. Eu fico até com os pezinhos assim, será que eu posso colocar uma foto? Será que eu não posso? Quando eu estou trabalhando dentro da minha casa? O que é que você sugere à pessoa que está lá em casa? Eu vou falar de mim, né? Eu vou falar de mim. Eu tenho um estante na minha sala e eu tenho 2 porta-retratos, que são 2 imagens assim, que me... Tenho 3. Eu tenho um que eu usei como quadro, que são imagens que me fazem bem. É porque assim, as pessoas acham que a foto do porta-retrato tem ser aquela foto que você está bem produzida. E não, tem que ser aquela foto que lhe passe emoção. Pode ser que você esteja produzida, pode ser que você esteja no seu filho na praia, todo lambuzado, e aquela foto lhe traga um bem-estar, né? Tipo assim, como diz Fernanda Torres, a vida presta. Então, assim, que faça sentido para você. Então, eu não gosto de dizer na decoração, olha, isso não pode. Eu não gosto. Era isso que eu ia perguntar. Porque para mim, é que não pode? Porque eu acho que para mim não serve. Não serve para mim, mas pode servir para outra pessoa. Né? Mas ali as tendências, porque tem umas tendências, né? A tendência é justamente essa, casa com afetividade, casa com alma. Entendeu? Porque essa não passa. Com sentimento, né? Essa não passa. É atemporal. Eu tenho um móvel que foi da minha tia, eu já restaurei móvel, que essa cliente disse que já estava há 100 anos, uma cristaleira. Nossa. Que foi da avó dela já tinha morrido, ela disse que achou na casa de uma tia, bem largada. E ela trouxe essa cristaleira para restaurar. Então, assim, o restauro, ele não é economia, o restauro é afeto. Você vai investir numa peça que tem referências da sua família e que você vai investir um dinheiro para trazer aquela memória da sua avó, do seu avô. Muito importante você dizer isso, porque as pessoas acham que o restauro é você dar uma tapinha ali no móvel velho. E não é. É caro. É caro. É caro porque muitas vezes a gente precisa trocar algumas peças que deu cupim, que estourou e tal. É um trabalho mesmo de artesão mesmo. E eu só faço para pessoas que eu sinto que valorizam, porque você não vai pegar uma peça que foi da sua avó para botar em qualquer lugar. Aí aquela peça, eu até fiz uma vez para uma cliente que ela disse assim, Sueli, nós fizemos uma homenagem à minha mãe. Tinha toda uma história que a mãe tinha falecido e nós fizemos esse restauro e teve peças novas assim nessa cristaleira, a gente fez uma decoração ficou bem fofinha, mas tinha muito da mãe dela lá. De taças, que a mãe dela disse que a mãe dela gostava de receber muito bem, então ela tinha muita taça, muita xícara, muita peça que valia a pena você colocar lá. E terminou que foi uma homenagem. Você falando dos portas-retratos, Bel, e eu aqui já na minha história, né? Pensando que eu vou colocar, se é tendência, se não é, não importa, mas para mim vai ser. Mas é sua eu vou colocar casa. a foto do meu pai.
Com Esse certeza. é um refúgio. Eu já tenho alguns lá no meu apartamento, mas eu realmente vou fazer um quadro. Muita gente vai achar estranho, talvez, ou não vai ser gigante, né? Não quero gigante, não precisa. Mas vou ter sim, porta-retrato. Eu tenho uns, mas ainda de quando ele estava aqui, e foi da minha formatura lá no meu apartamento, mas vou realmente colocar agora, depois da partida dele, com outro significado. Pronto. Aí é quando o Bel fala que ela gosta do meu estilo, porque a gente pode colocar peças junto. Isso. A gente pode fazer uma galeria, tá entendendo? Com peças... E fazer uma homenagem. Com algumas peças que você tem, com outras peças, para não ficar só ele. Só ele. Entendeu? Entendi. Gente, bota no cantinho, né? Mais uma pausa. Nosso papo tá muito maravilhoso. E a gente volta já, depois dos comerciais. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Já são 6 anos que o nosso sol tá brilhando, trazendo prêmios pra galera, pra todos que vem confiando. É pra você, estrada série mais de 500 mil e vales compras pra família. E toda semana tem prêmios instantâneos esperando por você. Corre pro nosso atacarejo e participe. E vem pro nosso atacarejo. Oi, gente! De segunda a sexta temos um encontro marcado a partir das 15h30. Música, informação e muito bate-papo aqui, ó, no Tarde Demais. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. Estamos aqui com meu amigo Renato Figueiredo, que é o coordenador de vendas do Condomínio Américas,
e o presidente da associação, ele que tem um condomínio que é sucesso, foi abraçado pela cidade e que está em processo de finalização, né, Renato? Isso mesmo, o Américas está em reta final de construção, realmente um empreendimento que foi abraçado por Mossoró, está sendo um sucesso. Foi um sucesso de venda, 100% dos lotes da Embraco vendido, né? Então é uma coisa que nos traz muita felicidade e marca um novo conceito de arquitetura e qualidade de vida para os moçoroenses, né? Porque é um condomínio que ele foi pensado em todos os elementos que viesse a trazer essa qualidade de vida através de um grande clube para a prática de esportes, uma pista de Cooper que envolve o empreendimento inteiro, em meio a um cinturão verde, e também o lado religioso. Aqui tem uma capela ecumênica, né, onde as pessoas vão poder celebrar os momentos importantes da vida, como batismo, casamento. E eu não vejo a hora das primeiras construções iniciar aqui, porque tem muito projeto bacana. Como presidente da associação, eu posso dizer que já tem vários projetos aprovados, né? A arquitetura é uma arte que eu amo, porque eu estou vendo muita evolução nos projetos e isso é ótimo. Então... Era isso que eu ia perguntar, porque já tem projeto aprovado aqui pelo condomínio e muitos projetos chegando. E como é que está sendo esse processo aqui e quando é que vocês vão liberar para a construção? Pois bem, estamos fazendo todo o apoio, né? Estamos dando todo o apoio aos compradores para que eles já possam... Foi criado o Conselho de Arquitetura já para essas análises, está funcionando normalmente. E também quem desejar abrir matrícula do lote já está podendo ir no cartório abrir matrícula para assim que entrega o empreendimento, o pessoal já está com tudo pronto para dar entrada no alvará e começar a sua obra. Tem spoiler dessa entrega do condomínio para gente? Logo, né, vai ser anunciada a data, mas vai ser uma entrega marcante em Mossoró, porque a qualidade de vida é muita gente, né? 503 lotes, então muita coisa boa, muita gente vem ser feliz aqui no Américas. 100% dos lotes da Embraco foram vendidos. É para a pessoa de casa ficar triste ou quem quiser ainda pode vir procurar você? Nesse momento da Embraco não tem mais nenhum lote nem para fazer um chá, como diz, né? Mas em breve, né, lá para o dia 24 de abril, eu vou anunciar uma novidade aí sobre uma empresa que tem alguns lotes guardadinhos na manga, ela vai deixar na minha mão para vender. Olha, eu spoiler, adiantei muita coisa, mas ainda haverá uma chance, sim. Aqui são só agradecimentos pela disponibilidade de Renato falar sobre esse empreendimento e voltamos aí no sofá. Estamos de volta ao nosso terceiro bloco com essa conversa maravilhosa com Sueli Andreola, design de interiores, com uma conversa muito boa sobre decoração, sobre adornos. Sueli, me diga aqui pra gente como eu inserir uma peça herdada, uma peça mais antiga, sem comprometer a harmonia do ambiente, a harmonia já da decoração. Tudo é o equilíbrio, né? Muitas vezes a gente peca pelo excesso. A gente falou no quadro anterior sobre foto, né? Às vezes eu chego, tem um rack de uma casa, tem assim uns 20 porta-retratos. Então ali não está passando aquela memória afetiva, é um excesso. Então assim, quando você vê quais são realmente as fotos que importam para você, que traz alguma memória, né? Então ali tudo bem. Aí você vai tirar um monte, vai ficar um ou dois, né? Então assim, seria o equilíbrio.
lá na minha casa, eu herdei a louça da minha sogra, toda a louça, toda a cutelaria. Meu sogro deu a ela no dia do casamento, então eles confiaram a mim esta louça. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei, ela veio 2 sopeiras. Antigamente tudo era muito, nada era de 6, tudo era de 20, 30. As famílias eram grandes. As pilhas de prata, um monte de travessa As e tal. famílias eram grandes, verdade. Então, assim, eu coloquei na cristaleira, né? Eu arrumei na cristaleira, mas eu deixei uma sopeira na minha estante, em cima de uns livros. Porque é uma coisa que pra mim tem valor, porque eu lembro muito do meu sogro, né? Uma pessoa que eu tenho muito afeto, eu lembro da minha sogra. Ela fez muita questão, assim, tipo assim, como ela sabia que eu e o meu esposo gostavam muito de casa, ia valorizar, então foi uma confiança, né? Uma peça que para eles dois tinha muita memória, né? Eu acho muito bacana esse termo confiança, porque a gente acha que muitas das peças são herdadas pós-morte. Mas tem muita coisa assim que o ente diz assim, não, isso aqui vai para minha filha, porque eu sei que ela vai dar valor. Ela vai dar valor. Ela vai guardar, é uma extensão da nossa história. Exatamente. Então, e tem também outra peça afetiva, tem uma máquina os jovens não vão saber o que é isso, mas tem uma máquina de datilografia da Olivetti, azulzinha. Meu sogro me deu eu acho que isso faz uns 10 anos. Ele disse, ali, isso aqui é Manuel, que é meu esposo, aprendeu datilografia nessa máquina. Então, aí ela tá lá também na estante, com os livros, acima de uns livros. Então, assim, tudo é um equilíbrio, né? Eu tenho outras peças mais modernas, né? Tenho plantas, enfim. Eu acho assim que às vezes a gente fala de finalizar um ambiente da produção e assusta as pessoas de casa sobre o valor. O quanto eu preciso investir para ter um ambiente com uma produção do meu gosto, do meu agrado. E as pessoas às vezes acham assim, não, mas só se eu gastar muito. E é um mito. Assim, eu gosto, eu já tive várias situações, né, nesse mais de 10 anos de empresa. Quando eu vejo, eu já tive assim, um homem solteiro, assim, acho por volta de 30 anos, ele queria um orçamento. Aí eu disse, mas assim, eu vou dar um valor a você, né, específico. Você nunca fez decoração, você mora só e você não sabe que valor, o que é que eu estou colocando na sua casa. Qual o valor agregado àquele valor? Justamente, o valor agregado àquele valor. Mas aí o valor que ele pensava foi assim, tipo 4 vezes mais, porque ele realmente se encantou e ele quis ficar com quase tudo que ficou na casa. Mas vamos supor outro caso, a pessoa diz assim, eu tenho um valor X para investir, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse valor X eu coloque as peças que vá trazer maior aconchego para que dê mais identidade ao ambiente. Eu não vou botar peças, muita peça pequena, eu vou botar as peças maiores, eu penso nisso. Eu vou botar um tapete, eu vou botar uma tela, às vezes ele precisa de uma poltrona. Então eu vou me norteando no valor dele e vou colocar o que para mim ia ser mais importante. O essencial. Então justamente. é bom que a pessoa de casa assim tenha pelo menos um norte. E seja direto assim, eu tenho tanto para investir e dentro desse tanto a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar para trazer o máximo de aconchego para o ambiente. Porque também eu acho que às vezes acontece assim, a gente acha que aquela pessoa nem quer gastar e a gente termina fazendo uma produção inferior. Também acontece. Acontece. Mas eu gosto de fazer a montagem e o cliente se encantar. Amiga, nosso tempinho está chegando ao fim. E eu queria que você falasse com a pessoa lá de casa o que é primordial para ela começar a escrever quando ela quiser produzir um ambiente, o que é que não pode faltar. Vamos pensar numa sala, né? A princípio, que é geralmente quando a família muda de lugar, ela quer receber os familiares, os amigos, fazer um recebe. O primordial para mim seria plantas, livros. Eu não consigo decorar mais sem livro, sem bandeja.
alguns vasos, almofadas e um quadro, pelo menos isso. Aí ela vai fazer aquele recebe lindo, morta de feliz, que realizou o sonho da casa. Adoro! Massa! Sueli, queremos agradecer sua participação no Tô em Obra. A gente está finalizando mais com aquela história que eu queria conversar muito mais sobre esse encanto que é o mundo da decoração, né, e dos adornos. E vamos ficando por aqui, a porta está aberta todas as vezes que você quiser voltar para a gente continuar falando sobre esses temas e muitos outros. Eu amei estar aqui, obrigada pelo convite. A Orna Casa está de braços abertos para recebê-los lá na nossa empresa. E a gente vai ficando por aqui e mais uma vez eu reforço, todas as quartas às 8h15, pelo canal 10 aqui na Telecab, vocês conferem o Tô em Obra. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Deu meus vizinhos tudinho, usa a Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos de frente, aí do lado. Tudinho. Essa rua todinha é quase... essa Telecab. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição, às 12h30. A segunda edição do Telenotícias, às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui, na Telecab 10. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Já são 6 anos que o nosso sol tá brilhando, trazendo prêmios
juros pra galera, pra todos que vem confiando. É pra você, estrada zero, mais de meio milhão em vales compras pra família. E toda semana tem prêmios instantâneos esperando por você. Corre pro nosso atacarejo e participe. E vem pro nosso atacarejo.